What I really need, only you know the difference. Learning you do what's best for me, with every answer given. Deja vu, it's what you do. Yeah. You're showing me in time. You say yes, you say no. Gente, que valor teria? Que valor teria nós gastarmos tanto tempo aqui tentando trazer a nossa igreja, as nossas vidas, as nossas famílias a uma fé profunda, se nós não compreendemos a base da nossa fé. Deus nos ama, Deus te ama, o amor do Senhor está sobre você, valendo agora e hoje. Less like me, yeah. Boa noite, a paz do Senhor seja com você nesta linda noite de terça-feira. Meu Deus, aqui em São Paulo, calor ontem, segunda, calor hoje, terça-feira, mas que bom estar aqui com você em mais um Tadel, treinamento avançado de líderes. Eu louvo a Deus pela sua vida e sempre eu começo expressando a minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Gratidão a Deus por estarmos juntos nessa grande obra que se chama Igreja Metodista Renovada. Louvado seja Deus pela sua vida. Minha gratidão a Deus pelo privilégio de caminharmos juntos, né? Se não fora o Senhor, o que seria de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Estamos tratando de um assunto tão interessante que Deus colocou no meu coração e eu quero muito compartilhar com você, abrir meu coração nesta noite para compartilhar algumas verdades, princípios e valores na palavra de Deus. Reúna a sua família, reúna a sua liderança, mande um WhatsApp para alguém agora, avisando, já começou o Tadel. Mande uma notificação para os seus discípulos, suas discípulas, reúna o máximo de pessoas na sala e que você tenha um excelente Tadel, uma excelente palavra em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Eu quero começar orando aqui. Senhor, honras, glórias e louvores rendemos a Ti. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua palavra que nos edifica, palavras que nos fortalece. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos chamado com um propósito, com uma direção, para um alvo, e nós estamos trabalhando, lutando, marchando para cumprir esse propósito. Vem, Espírito Santo de Deus, nesta noite, ministra em cada coração, em cada pastor, cada líder, cada irmão precioso que aqui está. Senhor, entra em cada casa, renova-nos nesta noite, traz à existência aquilo que ainda não é, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, que bom que você está aí. Estamos falando nesta terça-feira, é a segunda ministração dessa série, sobre recomeçar e reconstruir. A semana passada eu falei sobre a importância do recomeçar e reconstruir a respeito de uma estrutura, a respeito de uma visão, a respeito de um modelo de ministério. Essa quarentena nos ensinou que é possível recomeçarmos, é possível reconstruirmos, é possível darmos a volta por cima e vencermos. Meu Deus do céu, como Deus é bom, Deus nunca nos desampara, Deus nunca te desampara, Ele está sempre ao seu redor, te segurando na sua mão direita e dizendo, como diz o profeta Isaías, não temas porque eu te ajudo. Meu Deus, e que essa palavra queime no seu coração. Você não está sozinho no seu ministério, você não está sozinho com o cuidado das vidas,
das ovelhas, das células, Deus está contigo. O maior interesse dele é em te ajudar, em me ajudar. O que seria de mim, o que seria de você se não fosse a ajuda de Deus? Por isso, nesta noite, eu quero, diferente do que foi a semana passada eu falei de recomeçar a reconstruir estruturas, modelos e instituições, mas eu quero falar hoje sobre pessoas. Como recomeçar e reconstruir? Eu quero pensar sobre você, sobre eu. Eu quero conversar com você nesta noite de maneira muito objetiva, direta, porque eu quero trazer aqui 2 textos bíblicos para a nossa referência, embora toda essa conversa, ela vai ter uma direção de Deus na questão bíblica, mas eu quero muito ler 2 textos que serão a base desta mensagem. Filipenses capítulo 1, versículo 16. Filipenses 1, 16. O apóstolo Paulo vai dizer assim: estou plenamente certo de que aquele que em vós começou uma boa obra, ele há de completar até ao dia de Cristo Jesus. Preste atenção. Paulo está dizendo que um dia Deus, ele começou uma boa obra em nós. E ele há de completar, reconstruir até a volta de Jesus Cristo. Eu quero pensar com você que todos nós estamos num processo de recomeçar e de reconstruir. Nós não estamos prontos, você não está pleno. Quantas coisas nós precisamos mudar dentro de nós, quantos valores, quantos conceitos, quantos princípios. O verdadeiro líder excelente, nobre, é aquele que consegue, eu sei que você é isto, consegue olhar para dentro de si mesmo e ser sincero perante Deus, perante a sua família, perante a sua liderança, perante os seus discípulos. Eu não sou pleno, eu não estou completo. Deus está fazendo uma obra de recomeçar e reconstruir. Ah, como isso faz a diferença. Todos os dias eu levanto, falo de mim, eu me levanto e digo para o Senhor: onde é que eu preciso mudar? Quais as áreas que o Senhor quer trabalhar dentro de mim? Isso não é uma tarefa que começa e acaba, é uma tarefa contínua. Todos os dias, o dia de ontem foi uma bênção, Deus mudou muitas coisas da minha maneira de pensar, mas o dia de hoje já é um outro dia, amanhã, quarta-feira cedo, já será um novo dia. E eu tenho que estar aberto para mudanças que Deus vai promover dentro de mim. Veja, nós queremos recomeçar uma grande obra nessa nação, reconstruir uma grande obra nesse país, em cada estado, em cada cidade, em cada igreja, mas antes de recomeçar uma estrutura, célula, setor, área, distrito, ministério, antes de Deus mexer em toda essa estrutura, Ele quer mexer na peça principal, que é o ser humano, que é quem está liderando, quem está coordenando, quem está assumindo essa liderança. Esta pessoa que sou eu e é você, nós precisamos entender que nós estamos num processo de um recomeço, de uma reconstrução. Se você não está, é muito importante que você esteja. Você não é uma obra acabada. Deus não olhou para você e disse: está pronto o Joel.
Está pronto o Alex, está pronto o Cláudio, está pronto o Felipe, está pronta a Maria, está pronta a Joana. Deus não olhou e disse, está pronto o Milton. Deus olhou e disse, essa obra é muito boa. Tudo que eu fiz é muito bom, mas Ele não disse que ela está pronta. Que há uma diferença, uma distância muito grande. Porque na caminhada da vida e dos anos, Deus vai aperfeiçoando em nós, como diz o apóstolo Paulo, até a volta de Jesus. Isso fala de um coração sensível, onde eu preciso recomeçar na minha vida, onde eu preciso reconstruir alguma coisa nova que eu preciso destruir, derrubar algumas coisas dentro de mim para reconstruir algo de Deus. Porque ao longo da nossa caminhada humana, de pastores, de liderança, de obreiros, a gente vai reconstruindo, a gente vai construindo valores, conceitos, achômetros, eu acho isso, eu acho aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, a gente começa muito com eu acho que a Bíblia, eu acho que é isto, meu irmão. Olha as últimas declarações que o Papa trouxe. Nós não vivemos de achômetros pessoais, nós vivemos da regra da nossa fé, que é a palavra de Deus, e ponto final. Nós precisamos tomar cuidado com, quando a gente coloca o eu acho, eu penso, a gente começa. Você acha que Deus está preocupado com o que você acha, com o que você pensa? Não. Com muito amor e carinho. Deus, Ele te ama sim, Ele te respeita sim, mas Ele tem princípios e valores imutáveis que não vai mudar, porque eu, Joel, acho que Deus está errado ali, eu acho que a igreja devia ser assim, eu acho que o ministério devia ser assim, eu acho que a célula devia ser assim. Não, eu não posso achar nada. Quem tem que achar alguma coisa é Deus. Deus tem que achar. E Ele já sabe o começo, meio e fim. Por isso que Ele sabe tudo. Eu não sei nada. Eu sei em parte. Você sabe em parte. Mas qual é a diferença? Nesse processo de recomeçar e reconstruir, é eu abrir mão, desmoronar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, e me entregar 100% aquilo que Deus acha e aquilo que Deus pensa. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Olha só o que o profeta Jeremias vai dizer. O profeta Jeremias, no capítulo 18, de 1 a 4, o profeta vai levantar a sua voz como boca profética de Deus. E ele vai dizer assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, olha só, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E o profeta diz, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Olha que interessante. Deus queria ensinar para Jeremias esta lição de recomeçar e reconstruir dentro da gente, do ser humano. Você pode mudar a estrutura e pôr célula, você pode pôr discipulado, você pode pôr ministérios, mas se não mudar algo dentro da gente, nada disso vai valer. Por isso que aqui diz o profeta, Deus disse para o profeta, vai lá, desce à casa do oleiro. Deus queria ensinar para ele uma lição. Primeira descida,
desce, não é para subir, é para descer. Todo aquele que quer crescer no reino de Deus, não pense em subir, pense em descer. Pense em descer. Você tem que descer para depois subir. Aí veja, aqui diz então a palavra, ele desceu como obediência. Veja bem, ele obedeceu. Desci à casa do oleiro, e aí ele vai ter uma visão. E eis que ele estava entregue, envolvido, compenetrado. Ele estava centrado, fazendo um vaso sobre as rodas. Ele estava pedalando a roda para girar o eixo, aonde ele havia colocado barro, e com as suas mãos, ele estava moldando aquele vaso. A princípio era um barro. Aí daqui a pouco estava se formando um vaso. Talvez um vaso bonito até. Mas, de repente, algo acontece. De repente, uma cena não esperada acontece. Aquele vaso estava talvez quase sendo concluído nas mãos daquele oleiro, que era um homem experiente, mas diz a palavra, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou, ou deformou na sua mão. E essa palavra estragar é deformar, ele sai da forma pela qual ele foi idealizado. Como esse vaso saiu da forma, ele se estragou na mão, porque o barro estava ainda mole, úmido. O que ele faz? Ele tornou a fazer dele outro vaso, só que agora segundo bem lhe pareceu. Aqui fala de recomeço e reconstruir. Aqui fala do ser humano. Deus estava ensinando a Jeremias e a sua nação que ele queria reconstruir algo neles. Essa aqui foi uma época de pecado. Você vai olhar os versos seguintes, a nação estava em pecado, longe de Deus, cheio de achômetros, cheio de doutrinas. E Deus olhou e disse: eu quero fazer de vocês um vaso novo. Há um cântico muito antigo que fala disso. Nós cantamos inúmeras vezes aqui na igreja. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Nós cantamos centenas e milhares de vezes, só que a gente vem na igreja, a gente canta, a gente se emociona, mas não deixa Deus fazer de nós conforme o que Ele quer. É que a gente acha que está pronto. A gente vai crescendo na estrutura. Eu sou um líder, eu sou anfitrião, líder de setor, de área, pastor, supervisor. E a gente esquece que todos os dias Deus quer recomeçar e reconstruir dentro de nós valores que ainda não são valores dele. É interessante, porque Paulo, estamos estudando Paulo todos os dias às 11 horas, e eu estou apaixonado cada vez mais pela vida de Paulo. Meu irmão, estou descobrindo cada pérolas. Daria para escrever um livro enorme com revelações. Meu Deus, eu estou sendo tratado
impactado com a vida de Saulo, não entramos nem em Paulo ainda, de Saulo. Como Deus tem falado comigo, você não tem ideia, todos os dias, 11 horas, eu estou assim, 1 hora que voa de tantas pérolas que Deus traz. Eu fico olhando a história desse homem que se transformou num grande pregador do evangelho aos judeus e aos gentios. E eu vejo que ele, no auge do seu ministério, ele vai dizer assim: olha, eu estou em conflito, eu estou numa crise ministerial, crise de liderança, porque o bem que eu sei que eu devo fazer, que eu preciso fazer, o bem que eu devo fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu sei que eu não posso, o mal que eu sei que eu não devo, esse eu faço com tanta facilidade. Ele estava num conflito interno, entre a carne e o espírito. Um homem que teve a coragem de dizer, no auge do seu ministério, já com muitas igrejas fundadas, ele dizendo: eu preciso que Deus recomece e reconstrua algo dentro de mim. Havia um clamor dentro dele, dizendo: eu não posso continuar mais sendo o mesmo, arrastando as mesmas crises, os mesmos problemas, eu não posso arrastar as mesmas fraquezas, eu não posso arrastar isso, eu preciso que Deus recomece algo em mim, que o Senhor me ajude, para que meu espírito vença a minha carne, que é a minha fraqueza. Veja que coisa linda, que humildade, um homem nesse nível de excelência, que não houve igual em todo o Novo Testamento, um homem que escreve 14 cartas, que funda inúmeras igrejas, e que torna muitos discípulos e filhos espirituais. Ele vai dizer: eu ainda preciso da graça de Deus, para que eu possa cada dia recomeçar, e que Deus possa reconstruir em mim, antes de chegar na igreja, antes de chegar na célula, antes de chegar no discipulado, que Deus reconstrua em mim os valores do reino. Paulo vai ser um exemplo para nós. Por isso que ele vai dizer da sua luta, das suas dificuldades, mas de saber que existe um Deus, o mesmo Deus que falou para Jeremias lá no passado, dizendo: desce, Jeremias, desce, não pense em subir, desce, desce, desce aos níveis mais baixos, e vai aprender com aquele oleiro que estava ali envolvido, compenetrado, quase terminando o vaso, já tinha sido tratado, moldado, mas em algum momento ele desalinhou, em algum momento ele entortou, perdeu a sua forma, assim como aquele oleiro que viu que a obra não estava boa, mas ele não jogou fora aquela massa, ele não pegou uma outra massa e fez um outro vaso. A Bíblia diz que ele pegou aquela mesma massa, e ele fez um vaso novo, segundo o seu querer. Agora eu quero um vaso novo. Aquele vaso estava entortando, estava com algumas deficiências, não ficou tão alinhado, mas eu consigo fazer dessa mesma massa um vaso novo. Deus nunca quer jogar ninguém fora, Deus nunca manda alguém embora. Deus, ele tem essa prática de olhar para mim, para você, e dizer assim: olha, você pode recomeçar, você caiu de novo, recomeça, eu vou dar as mãos para você. Você desconstruiu a sua célula, o seu setor, a sua área, o seu ministério. Espera aí, eu vou te ajudar a reconstruir dentro de você. Quantos líderes sofrendo porque estão em crise de conflitos internos, entre saber o que é certo e fazer o que é errado. Um coração que não é um coração voltado para Deus. E nesta noite,
Deus está dizendo para você, líder e pastor, não importa o nível que você esteja, Deus está olhando para você como está olhando para mim. Eu falo como se fosse para mim essa palavra. Ele quer recomeçar. Ele não quer que você peça a licença do ministério. Ele não quer que você entregue a sua célula e diga, eu vou entregar minha célula, minha área, meu setor, eu vou entregar porque eu preciso recomeçar. Não. Deus diz, eu vou aproveitar você. Eu vou aproveitar. Eu vou criar um vaso novo dentro de você, um valor novo dentro de você, princípios novos dentro de você. Por isso que Paulo vai dizer, Deus, que começou uma boa obra em vós, Ele há de completar até ao dia de Cristo Jesus. Pode levar anos, não tem importância. Pode levar meses, não tem importância. Deus é paciente, Ele é longânimo. Deus, Ele quer simplesmente fazer de você alguém excelente, alguém nobre. Antes de pensar na igreja, antes de pensar no setor, na área, na célula, pensa em você. Você tem que estar bem com você. Você tem que estar bem com a sua família. Você tem que estar bem. Você tem que estar bem com você mesmo. Para você dizer, Deus está me moldando. Quantas coisas eu preciso recomeçar, que eu parei de fazer. Talvez você precise recomeçar a ler a Bíblia, a ter teu tempo a sós com Deus. Quanto tempo você não investe em jejum? Faz quantos anos que você não jejua? Sozinho. Não precisa ter uma grande campanha na igreja para você jejuar. Você sente a necessidade de jejuar, de estar mais perto de Deus. Há quanto tempo? Recomece. Recomece, porque Deus está preocupado com a igreja? Está. Deus está preocupado com a célula? Está. Com o mundo? Está. Mas muito mais do que com o mundo, com a igreja e com a célula, Deus está preocupado com você. Ele está preocupado com você. Ele quer recomeçar e reconstruir dentro de você. Porque quando você entender isto, e você recomeçar, e reconstruir os valores corretos do reino no seu coração, meu irmão, todo o resto vem a reboque. Todo o demais acompanha a reboque. Como diz a palavra de Marcos, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os sinais vão acompanhar, a sua célula vai crescer, seu setor vai crescer, sua área vai crescer, até mesmo a igreja vai crescer. Sabe por quê? Porque mudou a partir de você. A estrutura é importante, com certeza. A célula, os setores, os ministérios, tudo é importante. Mas mais importante do que a estrutura é você. Por isso a minha palavra nessa noite ela é direta para você. Eu quero olhar bem nos teus olhos e dizer, você é a pessoa mais importante nesse processo. Por isto que o diabo se levanta contra você. Por isso que o diabo coloca tentações no seu caminho para largar tudo, para você errar, pecar, desobedecer, mentir, falhar. O diabo tenta de tudo para que você perca a sua caminhada com Cristo. Porque ele sabe que a estrutura é importante. O diabo sabe que tudo é importante, mas o diabo também sabe que você é a pessoa mais importante em toda essa estrutura. Essa estrutura só se move com você. Olha só. Começamos o ministério da live. Lives. Olha quantas pessoas levantaram as mãos e disseram sim.
Agora à tarde eu estava ali com a minha secretária Maria e as pessoas ligando para ela e vendo horários para que elas pudessem estar fazendo live. Agora tem que selecionar, porque tem poucos horários ainda, somente, porque já está quase tudo ocupado. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque as pessoas se levantaram, porque elas entenderam que mais do que a estrutura, são elas as importantes. Mais do que a estrutura de célula, de igreja, de ministérios, elas são importantes no reino, e cada um trazendo uma palavras que falam dele mesmo. Não é só ler a Bíblia e compartilhar, palavras que falam do coração, o que eles estão passando, vivendo, seus conflitos, mas as suas lutas, mas também as suas vitórias. Que tal hoje você olhar para dentro de você mesmo e pensar: aonde eu preciso recomeçar? Aqui está a chave. Aonde eu preciso reconstruir? Porque talvez você vai ter que destruir, derrubar algumas coisas, alguns achômetros, para entrar na visão de Deus e dizer: Deus, eu quero ser como aquele barro nas mãos do oleiro, para que o Senhor possa moldar a minha vida. Que tal começar? Ainda dá tempo. Que tal você descer à casa do oleiro? Ainda dá tempo. Que tal você entender que Deus te ama e que Ele quer te ajudar a mudar? É possível. Vamos recomeçar? Vamos reconstruir? Vamos juntos? Dê as mãos para mim, porque eu também preciso recomeçar muitas coisas e reconstruir tantas outras. Amém? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar aqui pela manifestação do teu poder, da tua graça, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero me unir com os pastores, com a liderança, com os membros hoje, ó Pai, em nome de Jesus. Aonde chegar a minha voz, onde chegar a minha imagem, que chegue a tua presença, a tua glória, a revelação da tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, e manifesta dentro de cada homem, cada mulher agora, em nome de Jesus de Nazaré, aquilo que é preciso destruir, que não agrada o Senhor, aquilo que é preciso reconstruir segundo a tua palavra e os teus valores. Pai, nós queremos juntos em unidade recomeçar uma obra depois dessa quarentena, mas não apenas recomeçar uma estrutura de célula, de ministério, mas queremos reconstruir uma estrutura interna dentro de cada um de nós. Molda-nos, ó Deus. Molda esse homem, essa mulher, Senhor, segundo o teu querer. Senhor, olha para cada um de nós e veja se há algo que precisa ser destruído. Destrói, Senhor. Nós vamos recomeçar da maneira correta, com o nosso coração correto, alinhado pela tua palavra. Toca, Senhor, nesse homem, nessa mulher, e transforma-nos. Faça-nos novos, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. Amanhã nós teremos as nossas células à noite, sábado as nossas células à noite, e sexta-feira a nossa grande mega vigília, com vigília de milagres sobrenaturais. Meu irmão, se prepara para ouvir um grande testemunho, que você não tem nem ideia. Você vai ver imagens que vão te impactar sexta-feira agora. Se prepare, 21 horas, você vai receber o link pelo WhatsApp. Não deixe de estar conosco e ainda mais compartilhe com os teus contatos, tá bom? Deus te abençoe, eu te amo em Jesus.